Então vamos ver aí o login no Java usando o Simple Login Facade for Java, o SLF4J. A ideia é a seguinte: existem vários frameworks para a gente fazer login. Não sei nem se vocês sabem o que é login. É aquela ideia, durante a execução do programa, a gente consegue guardar, vamos pensar assim, algumas mensagens do que está acontecendo com o nosso programa. Isso é o log que a gente faz no nosso código. Não sei se vocês fizeram isso até hoje, mas normalmente a gente coloca algumas mensagens na tela para a gente acompanhar o que está acontecendo no código. Mas a gente normalmente faz isso com o System Out, por exemplo. Mas dá para fazer isso de maneira correta usando um framework para fazer login. Só que existem vários frameworks. Você tem uma parte de login que já vem no próprio JDK. Está lá no Java Util. Mas também existe o Apache Log for Java 2, você tem o Logback, você tem o Apache Commons Logging, para que tem dois na Apache, eu não sei. Você tem o TinyLog, e se você começar a procurar, com certeza você vai acabar achando outros frameworks para fazer isso também. E aí entra o Simple Login Facade for Java. O SLF4J aí é como se fosse uma camada de abstração que permite você usar qualquer framework de login como back-end. É mais ou menos a mesma ideia dos drivers JDBC. Porque a ideia do driver JDBC é permitir que você faça o seu programa em cima do JDBC, e aí não importa qual é o banco de dados que você está usando, se é o MySQL, se é o Postgres, não importa, desde que você faça o seu programa usando o JDBC, o seu código vai funcionar. Aqui é a mesma ideia. Desde que você faça o seu código usando o login do SLF4J, não interessa qual framework você está de verdade colocando no seu programa. O seu código vai funcionar, a parte de login vai funcionar. Então é essa a ideia do SLF4J. É uma camada extra aí para facilitar e deixar você usar o back-end de login que você quiser. Para isso funcionar, a gente vai colocar duas dependências lá no nosso POM do projeto. A primeira dependência é a API do Simple Login Facade for Java. A gente tem que colocar essa dependência para poder usar ele no nosso código. A outra dependência é qual desses frameworks você está querendo usar. E aí você vai escolher um que você prefere aí e tem que colocar a dependência dele no seu projeto ligando com o SLF4J. Então aqui no caso eu escolhi o Log4Java 2. A gente colocando essa dependência aqui é como se fosse uma ligação do Simple Login Facade com o Log4Java 2. E essa dependência já vai puxar o Log4Java 2. Então, colocando essas duas no nosso projeto, a gente consegue usar o SLF4J em cima do Log4Java 2. Uma vez feito isso no POM, a gente precisa configurar algumas coisas a respeito do login. No Log4Java 2, isso é feito com um outro arquivo, que é esse log4java2.xml. A gente coloca esse arquivo lá naquele diretório source main resources, que é o diretório padrão onde o Maven procura os arquivos de configuração que precisam estar no nosso projeto, no nosso artefato lá no final. Então a gente vai criar esse arquivo nesse diretório. E aí o que a gente coloca nesse arquivo? Bom, vamos lá. É um arquivo XML e aí vem a parte de configuração. Nessa configuração, normalmente a gente coloca aqui esse status igual ao warning. Para que isso? Esse status igual ao warning vai definir o nível de login que deve ser aplicado ao próprio Log4Java 2. Imagina assim, esse Log4Java 2 é um monte de código Java. Alguém fez login dentro desse código Java. Então, na minha execução do meu programa, o que eu quero ver de login do framework de login? Se você colocar o warning, ele só vai mostrar a partir de warning para cima. As mensagens abaixo de warning ele vai ignorar. A gente pode colocar trace, debug, info, warning, error, até fatal. Desses, a gente vai ver esses níveis de log daqui a pouco. Tá? Eu vou explicar para vocês. Mas quando você vem aqui e coloca warning, é porque você só vai ver mensagens de warning, mensagens de erro e mensagens fatais.
As mensagens abaixo disso ele vai ignorar. Tá? A gente vai rodar isso aqui depois, vocês vão perceber o que muda de você colocar o warning e você colocar trace, por exemplo. Então, mas essa primeira linha, então, é a parte para começar a configuração e dizer que eu só quero ver mensagens do framework de login a partir de warning. E aí dentro da configuração a gente vai colocar várias coisas. A primeira delas é algumas propriedades. A gente vai estar definindo algumas propriedades. Você dá um nome para a propriedade. Então aqui, por exemplo, eu chamei de nome. É um nome de uma propriedade que eu estou criando. E aí você pode colocar o nome da sua aplicação, o nome do seu artefato. Na sequência, eu criei uma outra propriedade que é o padrão console. Ou seja, qual é o padrão de mensagem que eu quero de que o login mostre quando eu estiver jogando essa mensagem na tela? A gente vai dar uma olhada nesses formatos daqui a pouco. Mas aqui eu vou mostrar uma data, no caso a hora, o minuto, o segundo, e eu acho que é nanosegundo ou milissegundo, agora eu não vou lembrar de cabeça. Eu não lembro o que é o T, é o nome do método no log. Ele vai mostrar que método que está fazendo aquele log naquele minuto. O nível de login e por último aqui a mensagem. Então você consegue definir como é que você quer que a mensagem de log saia. Então eu criei uma propriedade para isso, para quando for mostrar no console. Mesma coisa, eu criei uma outra propriedade aqui. Como é que eu quero que saia a mensagem quando eu for jogar essa mensagem num arquivo? É muito comum a gente pegar a mensagem de log e salvar isso em arquivo, para poder abrir esse log depois e analisar, se for preciso. E aí, de novo, foi definido aqui um padrão, que aqui eu estou colocando ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, em milissegundos, eu acho. Qual é o método, qual é o nível de login. Esse logger é para fazer... Porque eu nem marquei aqui. Mas eu acho que ele marca a classe que tá executando. E por último, a mensagem que eu coloquei de log. Tem uma propriedade aqui para escolher o nome do arquivo de login. Olha, eu quero que você jogue nesse diretório logs com esse nome. Que nome é esse aqui? Ó? $chaves, nome, fecha chaves. Eu estou pegando a propriedade chamada nome, que é essa propriedade que eu coloquei aqui em cima. Ó. Então ele vai pegar como nome do arquivo o nome da minha aplicação .log. Como esse arquivo de log ele começa a aumentar à medida que você vai rodando o seu programa, você não quer que esse arquivo fique muito grande. Ou então você não quer que esse arquivo seja usado por mais de um mês ou por mais de uma semana. Ou de repente você tem um esquema que você quer que o arquivo de log seja trocado todo dia. Então você tem que definir um esquema. Como é que você quer que ele salve os arquivos antigos? Então quando esse arquivo atual for trocado, como é que você quer que ele salve esse arquivo? Aqui eu defini uma propriedade. E lá no diretório de logs, eu vou criar um diretório com o ano e o mês. Então ele vai salvar dentro desse diretório do ano, mês, barra o nome do nosso projeto, que é essa propriedade aqui, traço. Aí vem uma data com ano, mês, dia. Esse %i é uma numeração, porque esses arquivos antigos eles vão acumulando. Então no mesmo mês, de repente, eu posso ter um arquivo 1, um arquivo 2, arquivo 3. .log.gz. GZ é porque está compactado. Ele não guarda o arquivo de log com um arquivo de texto normal. Ele compacta para a gente, porque é um arquivo antigo, não tem necessidade de guardar a versão original dele. Então eu defini essa propriedade também. E eu criei uma outra propriedade aqui para dizer qual é o tamanho dos arquivos antigos. Eu botei aqui 10 MB, chutei o balde. 10 MB de texto é texto pra caramba, gente. Você pode definir aqui o tamanho que você quer que o arquivo chegue no máximo. Uma vez que você definiu essas propriedades, e aí você pode usar várias coisas na hora de montar esse padrão de saída, tá? O %5p é para escolher o nível de log, para escrever o nível no log. O 5 é para definir a largura do campo em 5 caracteres. Aqui é para pegar a data, o %t é o nome do método, o %c é se você quiser o nome absoluto da classe. O nome absoluto ele inclui também o nome do o pacote. Então, ele não vai colocar só app, ele vai colocar todo o pacote junto com o nome. O %m, %n é para escrever a mensagem,
É o que a gente está usando aqui, ó, todos eles. %L, se você quiser escrever o número da linha, e %F para escrever o nome da classe. %F eu não vi em lugar nenhum aqui. Nem foi usado. E tem mais configurações, tá? Isso aqui é algumas delas. Se você for pegar na documentação do Log4j 2, você vai ver que tem mais maneiras de a gente configurar isso. Aí depende do seu gosto. Se você quiser, a gente vai testar isso daqui a pouco. A gente consegue escrever na tela de maneira colorida. Tá? Então, a gente consegue ter uma parte de estilo e escolher cores para cada uma das partes da mensagem de login. Isso só vai valer, lógico, para a tela. Para o arquivo é arquivo de texto, aí não tem cor. Mas fica bacana para a gente entender o log, o que está acontecendo. A gente vai ver isso rodar daqui a pouco, no próprio Eclipse. Terminadas essas propriedades, aí vem uma seção com os appenders. O que são os appenders? Eles são os objetos responsáveis por entregar as mensagens de login em diferentes destinos. É ele que pega o texto que você escreveu e joga isso em algum lugar, algum destino. Tem vários pré-definidos no Log4j 2. Eu marquei aqui em negrito os principais, mas você pode ter log assíncrono, você pode escrever na tela, você pode escrever em arquivo. Se você quiser fazer o log num banco de dados usando JDBC, dá para fazer. Se quiser escrever no banco de dados usando JPA, dá para fazer também. E tem toda uma parte de NoSQL também, se você quiser trabalhar com um banco NoSQL. Dá para fazer esse arquivo rolante, não tem como traduzir bacana isso aqui, mas essa aqui é como se fosse um arquivo, só que é um arquivo que vai ficar trocando, com aquele esquema de nomes que eu falei para vocês. Dá para mandar por e-mail, dá para fazer várias coisas aqui. Então tem vários appenders pré-definidos, é ele que vai receber a mensagem de log e escrever para você ou mandar para algum lugar. E aí você vai escolher o que você precisa. No meu exemplo aqui, eu vou definir dois appenders. Eu quero um appender para escrever na tela. Então, eu coloquei aqui como appender o console. Eu dei um nome para ele de console. A gente precisa desse nome mais para frente para dizer qual appender a gente vai querer usar. E o target dele é SystemOut. SystemOut é a tela. Qual é o padrão que eu quero? Qual é o layout do padrão aí que eu quero que ele use para escrever a mensagem? Aí eu estou pegando aquela propriedade, padrão do console, que eu defini lá naquele arquivo. Eu quero que ele use esse padrão aqui para quando ele estiver jogando na tela. Fechou esse appender para a tela. Tem um outro appender aqui, que é esse arquivo rolante aí. Eu chamei de arquivo, e aí eu tenho que definir qual é o nome do arquivo. Eu peguei lá daquela propriedade. Eu quero dizer qual que é o padrão para os arquivos antigos. Eu coloquei aqui também aquela propriedade. E aí vem o padrão que eu quero que ele escreva no arquivo. De novo, eu peguei a propriedade e padrão do arquivo. E aí vem as políticas. Como ele é um arquivo rolante, é um arquivo que vai sendo trocado ao longo do tempo, eu tenho que explicar com que política eu quero que esse arquivo seja trocado. Por exemplo, se você quiser rotacionar todo dia, você pode colocar 1. Então, Time-Based Triggering Policy, 1, ele vai trocar todo dia esse arquivo. Eu quero trocar toda semana, então você pode colocar um 7 aqui, que ele vai trocar esse arquivo toda semana. Eu podia ter uma política de deixar no máximo 5 arquivos antigos. Então, quando ele já atingir aí 5 arquivos antigos, ele começa a apagar os mais antigos. Se você quiser, você pode colocar isso. Ou então você pode também rotacionar quando um tamanho for atingido. Então aqui eu coloquei um Size Based Triggering Policy usando aqueles 10 MB lá. Então quando o arquivo atingir 10 MB, aí ele vai trocar esse arquivo. Então tem várias políticas, você vai escolher a que for melhor para o seu projeto. Fechou esse appender, terminou a seção de appenders. Então tem dois appenders, um para a tela e um para um arquivo aí que vai ficar sendo trocado.
Quando a gente usa esse appender, ele vai fazer esse tipo de coisa. Ó. Lá no diretório logs, ele vai colocar o ano e o mês, e aí ficam os arquivos antigos aqui. Tá? O nome do projeto, a data, aquele %i do nome é para numerar. Ele começa, esse foi o arquivo 1, esse é o 2, o 3, o 4, o 5. Se eu tivesse que gerar mais um e eu tivesse essa política de no máximo 5, ele ia começar a apagar os antigos. Então ele ia tirar o arquivo 1, ia ficar só o 2, 3, 4, 5 e o 6. E assim por diante. E aí, depois que você definiu os appenders, aí sim vem os loggers. Esses loggers são os objetos responsáveis por capturar os eventos de login, ou seja, eles capturam as nossas mensagens de log e passam essas mensagens para o appender que você escolheu. E aí o appender pega essa mensagem e manda para o destino para você. O root logger é um logger que sempre existe e ele está acima dos outros na hierarquia de loggers. A gente vai ver como é que a gente configura esse root logger daqui a pouco. Loggers assíncronos, eles usam threads diferentes para fazer o logging e eles permitem uma maior velocidade. A gente vai ver isso também daqui a pouco. Então, os loggers capturam a mensagem de login e passa para um appender. Por exemplo, dentro daquele arquivo de configuração, vai ter uma seção com os loggers. Então, um deles é o nosso root logger. Então, aqui está nosso root logger. A gente define o nível de mensagem de login que eu quero que ele capture. Então, aqui eu botei, por exemplo, debug. Ele vai pegar de debug para cima. E aí, aqui dentro, eu falo para ele para qual appender eu quero que ele mande essas mensagens que ele está capturando. Aqui eu botei 2. Ó. Eu mandei ele escrever no appender console e no appender arquivo. Então, quando ele capturar uma mensagem de login, ele vai mandar para esse login, para esse appender arquivo e para esse appender console. E você pode ter outros loggers. Por exemplo, de repente você quer capturar as mensagens de login desse pacote org hibernate SQL. Então, eu quero capturar as mensagens de log desse código aqui. Você pode botar um logger para isso. Você dá um nível para ele capturar as mensagens. Aqui eu usei trace. E aí você fala aqui dentro para qual appender você quer mandar essas mensagens. Aqui no final a gente costuma colocar esse additivity com false. Por quê? Como existe uma hierarquia de logger, as mensagens elas sobem. Então ela é capturada no logger para baixo e ela é passada para um login acima. Então se eu capturar essa mensagem de log aqui dentro desse logger, em algum momento ela seria passada para o root logger também. Só que se você passa ela para cima, o que vai acabar acontecendo é ela vai ser logada 2 vezes. Vai ter uma mensagem que vai ser salva nesse logger aqui e depois vai passar para cima e seria logado de novo aqui. Você não quer a mensagem de log aparecendo 2 vezes no arquivo, 2 vezes na tela. Então eu ponho aqui que o additivity é false justamente para isso. Se a mensagem for capturada nesse logger aqui, não passa para cima. E aí a mensagem não vai ser repetida. Então é muito comum a gente fazer isso. Feita a declaração dos loggers da aplicação, termina a configuração do arquivo. E aí o seu programa está configurado para usar log. Se você quiser, você também pode usar os loggers assíncronos. Logger assíncrono, ele roda numa thread diferente do seu programa. Então, normalmente, ele é mais rápido. O seu código não para fazer o login. Quando você manda escrever uma mensagem, ele passa para uma outra thread e o seu programa continua executando. Se você estiver usando o logger padrão, ele vai parar a sua execução, vai escrever a mensagem de login e aí continua a execução. Aqui não, vai estar rodando numa outra thread. É só você mudar o nome. Ao invés de root, você põe async root. E ao invés de logger, você vai usar async logger. Tem mais uma dependência no projeto para isso funcionar. Eu esqueci de colocar ela no slide aqui. Mas na hora que a gente for fazer a prática, a gente vai ver isso funcionando. E aí os níveis de login. Eu falei para vocês que tem trace, debug, info, warn, error, fatal. Vamos tentar entender essa tabela maluca aqui. É mais fácil eu chegar e mostrar o seguinte. Ó.
No nosso programa, em algum momento, a gente vai pedir para gerar uma mensagem de login. A gente vai ver o que eu pulei aqui, tá? Mas você vai pegar um logger e vai falar para ele, olha, gera uma mensagem de trace com esse texto aqui. Ou então, gera uma mensagem de info com esse trecho aqui. Nós escolhemos o tipo de mensagem, que nível que eu estou lançando aqui. A gente vai ver para que a gente usa cada um deles depois. Tá? No código, a gente escolhe e lança uma mensagem de login. Então, o nível do evento é qual método eu usei para escrever a mensagem, qual eu escolhi para escrever a mensagem. Eu vou ver essa mensagem aparecer no login? Depende na configuração que você colocou aqui no arquivo. Que nível de log você quer ver? Você quer ver debug? Você quer ver trace? O que você quer enxergar? Então, ó, se na sua configuração você fala que quer ver trace, o trace, moçada, ele vai ver todas as mensagens. Então, se lá no seu programa tiver uma mensagem de trace, você vai ver aparecer. Se vier debug, você vê. Se vier info, você vê. Warning, error, fatal, você vê todas elas. Trace a gente usa para acompanhar a execução. Então, é o que mais gera mensagem de log possível aqui. Tá? Agora, se na sua configuração você fala que quer ver debug, é como se fosse definido um nível. Eu só quero ver de debug para cima. Então, a mensagem do tipo trace você não vai enxergar. Você só vai ver se o cara usar debug para cima. Então, eu consigo, com esse nível, impedir que as mensagens de trace do meu código apareçam no log. Acima de trace você vai ver. Então, debug, info, warning, error e fatal você ia enxergar. Se na configuração você coloca info, é porque você só quer ver mensagens de info para cima. Então, info, warning, erro e fatal você enxerga. Mas as mensagens de debug e de trace, elas não vão estar aparecendo para você. E assim até o final. Ó. Se você colocar warning, é porque você só quer ver o warning para cima. Então, warning, erro e fatal você vai enxergar. Mas trace, debug e info, não. Isso a gente vai ver no programa mais tarde. A gente vai mudar o nível. Vocês vão ver que, embora o nosso programa esteja gerando as chamadas, isso não vai para o login, porque a gente falou para não aparecer de tal nível para baixo. Então, quando eu coloco warning, só é warning, erro e fatal. E assim por diante. Bom, vamos dar uma olhada nesses níveis. Quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa outro? Aqui, pessoal, é do gosto do cara que está desenvolvendo. Não é uma regra. Você usa as mensagens do jeito que você quiser. E as pessoas costumam ter opiniões diferentes com relação a qual tipo de mensagem usar e para quê. Esse material eu preparei em cima de algumas coisas que eu encontrei na internet. Ele está seguindo a opinião desse material que eu achei, tá? Vocês podem acontecer de vocês estarem numa empresa ou se vocês pegarem algum outro material e o cara falar coisas diferentes disso. Mas a ideia do trace é o seguinte: é o nível de severidade mais usado e ele deve fornecer contexto para você entender os passos que estão levando a erros e warnings. Então, se o seu programa estiver tendo algum problema, se você pegasse o login e começasse a acompanhar as mensagens de trace, você deveria ser capaz de ver o que está levando até chegar a esse erro. Tá? É útil para você seguir a execução do código. Mensagem de trace a gente coloca para tudo. É coisa do tipo, ó, entrou no método X, fez tal coisa, saiu do método X, entrou no método Y. Se você for seguindo essas mensagens, você consegue acompanhar a execução do código. É quase como se fosse um passo a passo do que está acontecendo. Ter a quantidade certa de mensagens de trace facilita a manutenção do software, mas requer cuidado, pois o valor de mensagens de trace individuais pode mudar ao longo do tempo enquanto o programa evolui. Então, tem sempre que tomar cuidado. Se você está mexendo no código, para e arruma as mensagens de login também. A melhor maneira de conseguir isso é fazer com que o time de desenvolvedores crie o hábito de rever os logs regularmente, como se fosse uma parte padrão da resolução de problemas reportados por usuários. Encoraje o time a cortar mensagens de trace que não fornecem contexto útil e adicionar mensagens
onde é necessário para atender o contexto de mensagens a seguir. Para entender o contexto de mensagens a seguir. A ideia é que, à medida que o programa vai mudando, você tem sempre que acompanhar o que está acontecendo no login. Porque às vezes tem algumas mensagens que estão lá de trace e não serve para nada. Uma mensagem você olha para ela e fala, tá, isso aqui não me ajuda em nada. Se não ajuda em nada, tira ela. E se você vê uma mensagem que precisava ter colocado alguma coisa aqui para a gente entender o que está acontecendo, aí você vai e acrescenta. Qual empresa que para e faz com que os desenvolvedores façam isso é outra pergunta. Eu não conheço nenhuma, mas era para acontecer isso. Mensagem de nível de debug é uma informação que é útil em diagnósticos. O cara coloca lá no material que é considerado inferior ao trace. A minha experiência, na verdade, com log diz é o contrário. O pessoal acaba não usando muito o trace e colocando um monte de debug. Tá? É até esquisito. Mas a ideia do debug é que não fosse isso. O trace é para você acompanhar realmente a execução. O debug é só quando você perceber que isso pode ser útil na hora de arrumar um problema. Como o próprio nome diz, é para você debugar alguma coisa. As mensagens de debug, elas estão atreladas a versões do seu sistema. Evite o uso de mensagens de debug, pois elas tendem a levar a mais e mais mensagens de debug sendo adicionadas e nenhuma sendo removida. A ideia é que o debug é para você colocar lá para achar o erro. Achou o erro? Tira fora. Não era para você encher de mensagens de debug. Tá? Era só para quando você está precisando realmente arrumar um problema. Só que o pessoal não costuma fazer isso, vai só enchendo de mensagens. E aí, com o tempo, o que acontece? Isso vai tornar os arquivos de log quase inúteis, pois é muito difícil você filtrar os sinais em meio ao ruído. Ou seja, você filtrar as mensagens úteis das mensagens inúteis que estão dentro do seu código. Info é uma informação que é geralmente útil colocar no log, pois eu sempre quero tê-la disponível, mas normalmente eu não ligo em circunstâncias normais. Então, eu quero que ela apareça, mas normalmente eu vou ignorar ela. Esse seria o nível de info. Por exemplo, você teve sucesso em uma inicialização. Então você vai lá e põe uma mensagem de info dizendo que inicializou. Mas normalmente você não quer nem saber. Por quê? Se inicializou é porque está funcionando. Então normalmente a gente ignora as mensagens de info. Os valores padrão assumidos em configurações. Por exemplo, o cara não colocou um arquivo de configuração e aí você está assumindo esses valores aqui. Você pode botar uma mensagem de info dizendo que você está assumindo esses valores. Legal, tá lá no log, mas normalmente você ignora isso. O início e o fim de serviços. Então, o término com sucesso de uma transação importante. Você quer que isso esteja no log, mas normalmente você ignora isso, porque é o comportamento que você já esperava que acontecesse. Você vê um log mostrando info e acima, deve dar uma rápida visão geral aí das principais mudanças de estado no processo, fornecendo contexto de alto nível para entender quaisquer warnings e erros que ocorram. Não tenha muitas mensagens de info. Normalmente a gente tem menos que 5% de mensagens de info em relação a trace. De novo, esses números é na opinião do cara que escreveu isso aqui no material que eu estava seguindo, tá? Não vai ter que sair contando para ver se tem 5%, não. Isso aqui é só para indicar para você que deveria ter bem menos mensagem de info em relação a trace. Trace é o que eu falei, é para você acompanhar quase que passo a passo a execução do código. Info não. É só um pouco que a gente coloca no código e normalmente a gente não liga se está aparecendo isso ou não, porque é o comportamento normal que a gente esperava. Warning. Qualquer coisa que possa potencialmente causar esquisitices na aplicação, podendo ser um problema ou não, mas que estamos resolvendo automaticamente. Tá? Então imagina que alguma coisa acontece, não devia estar acontecendo, mas o seu programa já foi feito de um jeito que ele arruma e continua rodando. Você gera uma mensagem de warning e segue a execução. Por exemplo,
Eu tenho dois servidores, um servidor primário e um servidor de backup. Quando eu troco do servidor primário para o backup, porque por algum motivo o primário não está funcionando, eu gero a mensagem de warning avisando e continuo a execução usando o de backup. Tá? Então é um problema, mas que eu estou resolvendo automático. Eu tentei rodar uma operação novamente. Você pode gerar uma mensagem de warning, porque na primeira vez não deu certo, mas da segunda funcionou. Então segue a vida, segue a execução do programa. Condições ambientais esperadas, como pequenas perdas de rede ou conectividade com o banco de dados. Imagina que a rede sai do ar por um tempo, você gera uma mensagem de warning, daqui a pouco ela volta, você continua a execução. Tranquilo, o programa não parou por causa disso. Ou o banco de dados parou, sumiu do sistema por algum intervalo de tempo pequeno. Gera um warning, ele voltou, você continua executando. Você vê um log filtrado para mostrar apenas warnings e erros, te deve dar uma percepção rápida de pistas da causa principal de um erro subsequente. Então você achar um warning, imagine que o seu sistema deu um erro. Você pega o log e começa a vir para trás a partir do erro, esses warnings deveriam te dar uma pista do que está acontecendo. Normalmente o warning te leva até o problema. Devem ser usados moderadamente para que não percam o sentido. Por exemplo, a perda do sinal de rede deve ser um warning ou até mesmo um erro se for uma aplicação de servidor, mas deve ser apenas uma info se for uma aplicação desktop que foi criada para rodar em laptop desconectado da rede. Então, por exemplo, você fez um programa que é para rodar no micro do cara sem rede. A rede caiu. Não é um problema. O sistema já foi feito para isso. Você pode gerar uma info avisando, olha, a rede caiu, mas continua rodando. Agora, é uma aplicação que é para rodar num servidor que precisa da rede funcionando, aí você vai usar um warning. A rede caiu, gera um warning, ela voltou, você continua executando. Então depende aí do seu sistema na hora de escolher se você vai usar ou não. Error. Aí já é um erro fatal para a sua operação. Então aconteceu alguma coisa que impede essa operação de acontecer, mas não é fatal para o serviço ou para a sua aplicação como um todo. Por exemplo, não conseguir abrir um arquivo, ou então alguma informação faltando. A operação que ia usar esse arquivo, por exemplo, não vai conseguir acontecer. É fatal para essa operação. Então você pode gerar uma mensagem de erro no seu login. Mas o sistema pode continuar rodando. Às vezes tem outras operações que podem ser feitas além dessa. Então o seu sistema não para. É só aquela operação que deu problema. Esses erros eles vão forçar uma intervenção de um usuário. Alguém vai ter que parar e descobrir por que está dando esse erro. Pode ser o administrador, pode ser o próprio usuário aí. É definitivamente um problema que deve ser investigado. O sysadmin deve ser notificado imediatamente, mas você não precisa tirar ele da cama às 3 da manhã por causa disso. Essa é a ideia. É um problema, aquela operação está dando erro, mas o serviço ou a aplicação como um todo continua executando. Tá? Então alguém vai ter que olhar isso, mas não precisa tirar o cara da cama às 3 da manhã para arrumar isso. De novo, isso aqui é relativo, cara. Dependendo da empresa, dependendo do serviço, você vai precisar acordar o cara às 3 da manhã para arrumar isso sim. Você filtrar um log para mostrar erros e acima de erros deve dar uma visão geral da frequência do erro e rapidamente identificar a falha inicial que deve ter resultado numa cascata de erros adicionais. Você rastrear a taxa de erros versus o uso da aplicação deve gerar métricas de qualidade, como aí o MTBF. Não sei se vocês já fizeram engenharia de software. Deve ter uma parte aí de engenharia de software que vocês veem a parte de qualidade. E uma dessas partes é a parte de métricas. Esse MTBF é o Mean Time Before Failure. É o tempo médio antes de falhas. A gente só consegue ter esse tipo de métrica se a gente estiver dizendo alguma coisa, marcando onde é que deu o erro, quando é que dá esse erro. E elas podem ser usadas para garantir a qualidade geral da sua aplicação. E acima do erro, no Log4j 2, também tem o fatal. Aí é uma falha geral da aplicação ou sistema que deve ser investigada imediatamente.
Qualquer erro que esteja forçando o desligamento do serviço ou da aplicação, por exemplo, prevenir a perda de dados, tem que parar o sistema. Para tudo. Deu esse erro aqui, para tudo. Sim, acorde o CISA de mim. Vai lá e acorda o cara às 3 da manhã. O cara tá de férias, vai lá e chama ele. Porque o sistema falhou geral e foi fechado. Deve ser pouquíssimo usado. Se está acontecendo todos os dias, já perdeu o significado. Tá? Um erro fatal não deveria acontecer todo dia. Normalmente um erro fatal deve ocorrer uma vez ao longo de todo o tempo de vida da aplicação. Então era para acontecer uma vez, não todo dia. Não existe no Sympolog Facade for Java. Olha que loucura. O nosso SLF4J não tem um nível fatal de erros. Ele só vai até o error. Não existe fatal. Por que fizeram isso? Boa pergunta, não sei. Pode ser que nem todos os frameworks de logging tenham esse nível. Eu sei que no Log4Java 2 tem, mas pode ser que os demais não, e aí eles escolheram não colocar. E aí o que a gente faz no SLF4J se não tem o fatal? No SLF4J só tem trace, debug info, warning e error. Então a gente faz o seguinte: você gostaria que a mensagem fizesse que o sysadmin tenha que levantar a sua cama no meio da noite? Se sim, você põe error. Se não, você usa o warning. Esse é o tipo de escolha que a gente vai fazer quando estiver usando o SLF4J. Então a gente muda um pouco o significado de warning e de error. Se o cara tem que olhar o problema, você põe warning. Se ele tem que olhar o problema na hora, você põe error. Se não, você pode pôr um warning. Esses seriam os níveis de login, tá? E aí vem a parte de como é que a gente usa isso no programa. Eu mostrei as dependências, eu mostrei a configuração. Agora, como é que a gente usa? Na nossa classe, a gente vai colocar um atributo do tipo logger. Isso é do SLF4J lá. Então eu vou criar um logger como atributo na minha classe. Esse atributo vai ser privado, ele é estático porque só vai ter um para todos os objetos. Ele é final porque você vai criar um objeto e ele não vai mudar mais. Uma vez que você colocou esse objeto aqui, ele não vai ser alterado nunca mais. Como é que a gente pega um logger? A gente vai nessa classe logger factory e pede um logger associado com essa classe atual. Aqui a gente coloca o nome da classe em que você criou o atributo, .class. Essas informações, como o nome da classe, ele usa na hora de mostrar a mensagem, para saber qual é o nome da classe, qual é o nome do método e coisa do tipo. Então tem que tá pegando um logger associado com a classe atual. Uma vez que você obteve o logger, aí sim você gera as mensagens de log no seu programa, dentro dos seus métodos. Ah, entrou no método, você vai lá e joga um trace. Ou isso que está acontecendo aqui pode ser interessante na hora de fazer debug. Põe lá uma mensagem de debug. Ou então usa uma mensagem de info, ou então warning, ou então de error. E essa mensagem é o que vai estar aparecendo no login para você. Isso se você quiser colocar só texto. Se você quiser colocar o texto mais um valor, que é comum acontecer, por exemplo, entrou no método X e recebeu o valor do parâmetro Y. Como é que eu ponho o valor junto na mensagem? Normalmente no Java, quando a gente quer colocar texto mais valor, a gente usa a concatenação com o mais. Então, por exemplo, aqui você colocaria um debug. Agora existem, sei lá, quantas contas de usuários. E aí vem a lista de usuários, de contas de usuário. Eles não recomendam que a gente use o mais para fazer isso. Por quê? Essa concatenação usando o mais é lenta. Principalmente na hora de fazer debug. O seu programa ia ter que parar, concatenar essas coisas, que é uma operação devagar, para depois jogar essa mensagem lá no logger. Eles recomendam que a gente faça o quê? A mesma mensagem de debug, só que aí você vai colocar agora existem, abre chaves, fecha chaves, contas de usuários, dois pontos, abre chaves, fecha chaves. E aí na frente você coloca contas e contas usuário list. Por quê? Essa operação de pegar esse valor, jogar aqui e esse valor colocar aqui, por alguma razão é mais rápido do que você fazer uma concatenação usando o mais. Então, tenta lembrar disso. Na hora que fizer mensagem de login,
usar os chaves e colocar os valores na frente para ficar mais rápido. Se for uma aplicação rodando no desktop, os arquivos de log eles vão ser gerados naquele diretório logs, no diretório da sua aplicação. A gente vai ver isso rodar daqui a pouco. Vocês vão ver que vai aparecer esse diretório lá dentro do seu projeto e vai estar o log lá dentro. Se for uma aplicação web usando o Maven, os arquivos de log eles são colocados no diretório logs, mas lá no diretório do seu usuário. Isso no Linux, tá? No Windows eu não faço a menor ideia do que ele faz. Então, ao invés de colocar num diretório logs dentro da sua aplicação, vai estar no diretório logs lá na pasta home do seu usuário atual, o usuário que está rodando o programa. E aí tem uma prática para a gente ver como é que a gente adiciona o log dentro de uma aplicação Java. É como se eu tivesse acabado de instalar o Eclipse. Toda aquela configuração que a gente fez não está valendo. Eu vou fazer uma gambiarra do cão aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar copiar de um outro workspace para dentro desse. Lá no material de Eclipse eu até falo para vocês sobre exportar preferências e coisa do tipo. Dentro do workspace existe um diretório .metadata. Normalmente ele é oculto, tá? Ctrl H é para a gente poder ver ele. E aqui dentro tem uma série de informações a respeito de plugins, de configurações que você fez. E vou copiar ele, vamos ver se vai dar certo. Eu vou copiar daqui e jogar nesse outro agora. Senão toda aquela configuração que a gente fez, bicho, tem que fazer de novo. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Parece que funcionou. Ah, o meu Eclipse está com essa aparência escura aqui. Nossa, o que eu fiz? Quando você bagunçar a tela e quiser arrumar, o jeito mais rápido é você vir aqui em perspectiva e dar um reset. Ele volta ao original. Eu estou usando um tema escuro aqui. Se vocês vierem em preferências, em tema, aqui em aparência você coloca o tema que você quer. Como o meu sistema está com tema escuro, se eu deixar um tema light aqui, fica horroroso, porque ele mistura fundo escuro com fundo claro. Aí eu botei dark, vai ficar tudo escuro mesmo. O meu menu file não funcionou. Continua com Java Project, um monte de coisa aqui. Nem. Vamos ver se o Java está pelo menos correto. Não, o Javadoc está ok. O código fonte está ok. Então o Java está ok. Vamos ver o Maven. Não, só está marcado isso aqui. O Maven já está ok. Está pegando o que eu instalei. A única coisa que eu não consegui... Ixi, começou a fazer update de índice. É o menu File. Deixa eu arrumar ele rapidão aqui. Perspectiva, customizar. Vamos lá. Eu não quero Java. Source folder eu nunca vou criar na mão. Working set, nem sei o que é isso. Projeto Maven. Task a gente não usa. JavaScript, CSS, HTML e XML. Pronto. Acho que está correto agora. Como é que a gente adiciona login em uma aplicação? Quando a gente cria uma aplicação, como é que eu configuro ela para que ela tenha login? Essa é a ideia. Começa com o seu projeto Maven criado. A gente não criou projeto nenhum. Vamos aprender a fazer isso aqui agora. Tomara que isso aqui não me atrapalhe agora. A gente vai lá em File, New, Maven Project. Qual workspace? O padrão já vem marcado, que é o workspace atual. Então é só dar Next. Aqui, ele vai carregar para a gente os archetypes. Por algum motivo está mais rápido isso aqui. Antigamente demorava uma década para ele abrir. Que bom que está mais rápido. Mas se demorar, não se assuste. Ele vai escrever aqui Retrieving Archetypes e vai ficar um tempão, cara. Vamos escolher um archetype para gerar o nosso projeto. Lembra que o archetype é como se fosse uma estrutura de um projeto pronta. Você escolhe uma estrutura e ele cria um projeto seguindo aquela estrutura.
Eu vou usar aqui o Maven Archetype Kickstart. Maven-Archetype-Kickstart. Vai aparecer duas opções. A opção que a gente quer é a do próprio Maven. Ó. Org Apache Maven Archetypes. A versão mais nova é 1.4. Esse 1.4 não vai estar aparecendo se você ainda não atualizou seus índices pelo menos uma vez. Acho que quando a gente não atualiza o índice, aparece 1.1. O que muda basicamente é algumas coisas dentro do POM, principalmente a versão do Java. 1.1 acho que estava no Java 5 ainda. Mas a gente vai ter que mudar de qualquer jeito, então não faz diferença. Então no Archetype, Maven-Archetype-Kickstart. Next. Aqui a gente vai entrar aquelas informações. Ó. Qual é o Group ID? Eu vou colocar Prog Web como Group ID. O Artifact ID eu vou chamar aqui de projeto Login. A versão não precisa mudar não, pode deixar 001 Snapshot. O pacote padrão que ele vai criar para o nosso código já tem o nome do Group ID seguido do nome do projeto. Pode deixar isso aqui mesmo. E aí, finish. O Eclipse vai criar um projeto para a gente, seguindo esse archetype. Ele está fazendo alguns downloads, porque é a primeira vez que eu rodo isso. Ó. Criou o projeto. Ele gerou de acordo com aquela estrutura do aquele archetype. Só que aquele archetype ele é antigo. Então, se você olhar aqui, ó, o Eclipse está pegando o Java SE 1.7. Tanto é que deu problema. Se você vier nessa aba de problemas, tem 2 warnings. E é justamente por causa do Java estar na versão errada. Como é que a gente arruma isso? Se a gente abrir aqui o POM, vocês vão ver que no POM do nosso projeto está aqui 1.7. 1.7 é o Java 7. A gente vai mudar esses valores. A gente vai botar 14 aqui, que é o Java que a gente instalou. Coloca aqui 14. Dependências, eu não vou fazer teste. Então, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pegar esse diretório source test Java, botão direito e adeus, deleta ele. Source test Java, pelo amor de Deus, vai pagar errado aí que tem que criar de novo. Vai ficar só o source main Java. E aí, como eu tirei a parte de teste, eu não preciso dessa dependência do JUnit. Deixa a seção de dependências, porque a gente vai colocar outras dependências aqui dentro depois. Mas tira o JUnit porque a gente não vai usar. O que mais a gente não precisa aqui? O nosso projeto não tem URL, então a gente pode apagar essa URL padrão aqui. Ó. Se deixar não vai dar erro não, tá? Mas não enchendo linguiça aqui dentro. O que mais a gente não precisa? Eu comentei, eu não sei se eu comentei com vocês, mas quando a gente cria o projeto seguindo esse archetype, ele cria aqui uma seção de build com gerenciamento de plugins só para escolher as versões dos plugins. Porque com isso você garante que se você rodar esse projeto daqui 5 anos, ele vai pegar as mesmas versões que você usou agora para fazer. Então a chance de dar erro por causa de plugin some. Se funcionou agora, vai funcionar daqui 5 anos. Só que aqui a gente não precisa disso. Então, só para tirar esse monte de lixo daqui, eu vou tirar toda a seção de build. Ó. Que aí ele vai pegar as versões atuais dos plugins. E aí o meu POM ficou pequenininho. Ó. Tem só aquelas 3 informações que nós entramos, algumas propriedades para dizer principalmente que o Java é o 14 e só. E aí você salva. Ctrl S salva as mudanças. Só que você vai perceber o seguinte, embora eu tenha mudado aqui para 14 e salvado, o Eclipse não percebeu isso. Porque o Eclipse ele não fica analisando o POM e atualizando o projeto em tempo real.
Ele não faz isso. Você que tem que vir aqui e falar para ele, ô Eclipse, atualiza aí o projeto em relação a esse POM. Para fazer isso, você vai no nome do projeto, botão direito, vai lá em Maven e seleciona aqui, ó, Update Project. Ou se você lembrar, Alt F5. Eu nunca lembro. Então, botão direito no nome do projeto, Maven, Update Project. Qual projeto? É esse projeto nosso, dá OK. O que ele faz? Ele vem, analisa o POM novamente e atualiza o projeto. E aí vocês vão ver que aqui, ó, mudou para Java 14 e aqueles warnings que estava dando aqui sumiu. Ou seja, agora o projeto está OK. Lá dentro de Source Main Java, tem aquele Hello World padrão que ele gerou. Ó. Isso aqui já veio direto no Archetype. Se eu pegar esse projeto do jeito que está, eu já consigo executar ele. Tem duas maneiras da gente executar ele aqui. A gente pode falar para o Eclipse rodar. Como é que a gente faz isso no Eclipse? Você pode vir aqui com o botão direito no nome do projeto, vai lá em Run as Java Application. Ou seja, está pedindo para o Eclipse rodar esse projeto como se fosse uma aplicação Java. Manda rodar. Olha lá, ó, Hello World. O Eclipse rodou o seu projeto. Então aqui eu não estou usando o Maven, tá? Outra maneira de fazer isso, se você vier aqui do lado dessa barata do debug aqui, ó, tem um botãozinho de play verde. Se você clicar nele com o código selecionado aqui, ó, tem que estar na aba do código, tá? E clicar ali no play, ele vai rodar para você também. Só que o Eclipse, eu não sei porquê, ele tem uma loucura. Se você tiver, por exemplo, no XML e tentar dar um play, ele não roda. Ele vai tentar rodar o POM XML. Olha que loucura. Não é isso que eu quero. Então tem que estar na aba do código para poder clicar ali, tá? Agora, se você vier no nome do projeto Run as Java Application, aí não importa qual arquivo que está aberto. É só na hora de usar esse botãozinho de play que tem que estar na aba do código. Tudo bem isso aí? Então, as duas maneiras, ou botão direito Run as Java Application, ou clica no botão Play. Bom, vamos colocar login nisso aqui. Por enquanto não tem login nenhum nesse projeto. Então, vamos lá na prática. Ó. A gente criou o projeto. Legal. Vamos colocar as dependências do Simple Login e do Log4Java. Então, se vocês olharem no passo 1 aqui, ó, tem 3 dependências que a gente precisa copiar. Copia as 3. Vamos lá no POM do nosso projeto. E dentro da seção de dependências, a gente vai colar essas 3 dependências. Quando você colar, o código vai vir tudo bagunçado. Para o Eclipse arrumar o código atual, você dá Ctrl Shift F. Ctrl Shift F, ele dá uma organizada nas tabulações para você. É o passo 1 aqui. Copia esses 3, joga dentro de dependências, dentro do POM. Como é que eu sei que essas versões são as versões mais novas? Aí a ideia é a seguinte, eu não sei se eu mostrei para vocês, eu dou essa aula para 2 turmas diferentes, vira uma bagunça na minha cabeça, gente. Se você vier no navegador e procurar por Maven Repository, o primeiro link que ele vai abrir é esse mvnrepository.com. Esse cara é o repositório central do Maven. Então, se você vier aqui colocar um grupo, ou um artefato, ou uma categoria, e ele vai achar para você. Então, no nosso caso, por exemplo, ó, esse é o artefato, ó, SLF4J-API. Eu vou copiar esse nome e vou jogar aqui no Maven Repository. Tá aqui, ó, SL4J API Module. É esse cara que eu quero. Quando eu clico nele, ele me mostra as versões que eu tenho, que eu posso usar no meu projeto.
A versão 2 ainda está em alfa, é fria. A 1.8 também ainda não está pronta. Está na beta 4, daqui a pouco vai ser lançado, mas ainda não. A versão melhor aí no caso que atual é a 1.7.30. Se você clica nesse número, ó, ele te mostra como é que você colocaria essa dependência no Maven. Tá, então 1.7.30 é a versão mais nova. Se você clica nessa janela, ó, ele já copia para o clipboard. E aí você poderia vir aqui, por exemplo, só colar. Mas já estava a versão certa, já era 1.7.30. Acho que eu já atualizei esse arquivo. Mesma coisa, se você pegar aqui, ó, log 4j, blá blá blá, pega o nome do artefato, cola lá em cima, busca, confirma que você achou a versão correta, porque às vezes a busca dá umas falhadas boas aqui. Versão mais nova 2.13.3. Tá, já está diferente, ó, 2.13.3 é a versão mais nova. E o Disruptor, que é para fazer logger assíncrono. Mesmo esquema, joga ele lá. É um framework. Versão mais nova 3.4.2. 3.4.2 já é a versão mais correta aqui, já está correto aqui. Então não precisa mudar. Isso aqui é comentário, tá? Não precisa colocar. Mas se deixar aí não tem problema não. Coloca as 3 dependências. Então, eu coloquei as dependências para poder usar log. É a primeira etapa. Na sequência, eu tenho que configurar o login. Para configurar o login, eu tenho que criar esse arquivo, ó, log4j2.xml, e tem que estar dentro de um diretório source main resources. Tem que estar nesse diretório esse arquivo. Só que se você olhar no nosso projeto aqui, não existe source main resources. Tá? Ele não cria, esse archetype que a gente usou, por padrão, ele não cria esse diretório. Então eu vou vir aqui no source main, ó, nessa parte aqui de baixo, tá? Botão direito, new, folder. Eu vou criar um novo diretório dentro de source main. Ó. Qual o diretório? Resources. Digita aí o nome, resources, e dá um finish. Então agora existe, ó, source main resources, e é dentro dele que eu vou criar o log4j2.xml. Para criar o arquivo, mesmo esquema, ó, botão direito, new. Como a gente já configurou esse menu, XML file já deve estar aqui, ó. Manda criar. O nome do arquivo, log4j2.xml. Opa, log não, log. Tá lá criado o arquivo. Se não tem, você pode fazer assim, ó. Você vai lá em Other e digita aí XML. E aí procura XML file. Quando você cria esse arquivo log4j2.xml, ele vai abrir nessa aba de design. Que essa aba não serve para a gente quer na verdade o source. Então clica aqui no source para ver o XML. E aí o que a gente põe dentro desse arquivo? Passo 4. Ó. A gente vai copiar aquela configuração que está lá nos slides. Ó. Dá um Ctrl C lá, vem aqui, substitui tudo que está aqui por ele. Se quiser dar um Ctrl Shift F aí, se bem que eu acho que vai bagunçar mais ainda. Deixa assim mesmo. Então, só copia, passo 4, cola dentro do arquivo. Aqui está aquilo que eu mostrei para vocês. Ó. Tem as propriedades, tem 2 appenders pré-definidos, um para console e um para arquivo rolante. E appenders, não, isso é appenders. Em termos de loggers, eu coloquei um logger só, que é o root, só que assíncrono. Tá? Que é o mais rápido deles aí. Pode deixar desse jeito. A única coisa que tem que arrumar nesse arquivo é o nome do projeto. Ó. O meu projeto chama projeto login. Só isso que eu vou mudar.
porque aí o arquivo vai sair com o nome certo. Salvei. Então, eu já coloquei as dependências, eu já coloquei o arquivo de configuração. É o que a gente precisa aqui para poder usar login no projeto. Só que aí, essas mudanças que a gente fez, esse arquivo que a gente colocou aqui, o Eclipse ainda não entendeu que é um arquivo de configuração. Então, se vocês olharem na estrutura do projeto, deve estar desse jeito aqui para vocês. Ó. O source main Java, o JRE, as dependências, esse diretório source e um target. Observa que se eu atualizar o projeto agora, ó, o botão direito, Maven, update aí do projeto. Esse cara apareceu. Ó. Só depois que eu pedi para ele analisar o POM, que ele percebeu que surgiu um diretório novo com arquivos de configurações. Antes não tinha essa opção aqui, ó, source main resources. Ele estava escondido aqui dentro agora. Ó. Antes, né? Agora sumiu, ó. O Eclipse é muito doido aqui, cara. Ele não mostra que tem coisa dentro do main. Mas agora tem aqui, até apareceu um íconezinho diferente, porque o Eclipse percebeu que isso aqui é um arquivo de configuração e ele mostrou aqui para você. Vamos rodar agora, vamos testar esse programa. Então a gente colocou as dependências no POM, a gente botou um arquivo de configuração dentro do source main resources. Agora vamos no nosso código e vamos usar o login para a gente ver funcionar aqui. Eu vou tirar esse comentário porque não precisa dele. Eu vou dar um Ctrl Shift F para ele ajeitar esse programa aqui. Bom, do jeito que está aqui eu não estou usando o login para nada. Não tem login aqui. Então, o que eu falei para vocês? Como é que a gente usa login? Dentro da nossa classe, a gente cria um atributo. De que tipo? Ó, eu vou copiar daqui, do 5, e vou colar aqui dentro. Eu vou criar então ó, private static final logger, eu vou chamar de logger. Ele vai no logger factory e manda buscar um logger para uma classe. Qual é o nome da minha classe? É app. Então eu vou mudar esse nome aqui, ó, eu vou botar app.class. Então eu criei um atributo do tipo logger dentro da minha classe. Vocês vão ver que está com dois problemas nessa linha. Porque ele não sabe o que é um logger e ele não sabe o que é um logger factory. É problema de import, eu tenho que fazer import. O Eclipse ele até te dá opções. Se você para o mouse aqui, ó, como é que você faria para fazer esse import? Só que tem um monte de import desse tipo. Então o que eu recomendo para vocês é, ao invés de vir aqui e escolher um, aperta Ctrl Shift O. Ctrl Shift O é para organizar os imports dessa classe. Ctrl Shift O. Então ele fez o que? Logger. Tem vários loggers disponíveis na biblioteca. Qual que você quer? A gente quer esse, org slf4j.logger. É o logger da biblioteca que a gente está usando. Então seleciono ele, next. Qual logger factory que você quer? Tem dois disponíveis. De novo, eu quero o do Simple Login for Java. Eu não quero esse da Sun, não. E aí dá Finish. Ele vai colocar essas duas linhas para você. Ctrl Shift O. Escolhe os dois. Pode salvar. Eu não vou fazer mais nada por enquanto. Eu vou só criar o atributo e aí vamos rodar. Vai estar um amarelo aqui no logger porque eu criei um atributo que não está sendo usado. Mas isso não é erro, tá? É só um warning. E aí manda rodar. Ou você vai lá, botão direito, Run as Java Application. Ou com o arquivo aberto, você clica lá no botãozinho para rodar. E aí observa, o programa antes só escrevia Hello World, certo? Olha o que acontece quando eu rodo ele agora que eu declarei esse logger lá dentro. Quantidade de coisa que ele escreveu aqui, ó. Mais o Hello World, ó.
Aí você pergunta, mas que diabo que é isso aqui que está aparecendo dentro do meu programa? Eu só pedi para escrever Hello World, olha quanta coisa ele escreveu. Se vocês olharem, isso aqui são as mensagens de login. Ó, data, hora, qual era o método, qual é o nível da mensagem, aí veio a mensagem. Ele escreveu um monte de coisa assim. Mas aí você olha para o seu programa e pensa, mas espera aí, eu nem usei o login, eu só declarei o atributo. Tá. Se você vier aqui no arquivo de configuração, você vai ver que lá no início do arquivo de configuração, eu coloquei status como trace. Quando você coloca status trace, você está falando o seguinte, eu quero ver o login do Log4Java 2. Eu quero ver o login da minha biblioteca de login. Com trace. Trace, moçada, mostra tudo. Todas as mensagens possíveis de login estão aparecendo aqui. Então esse monte de coisa que ele está escrevendo aqui para mim não é do meu programa, é da minha biblioteca de login. É do Log4Java 2. É ele que está escrevendo esse monte de coisa aqui. Porque eu botei trace. A gente quer ver esse monte de tranqueira aqui sobre a biblioteca de login? Não. Mas eu deixei aqui só para vocês perceberem. A biblioteca de login que a gente usa escreve mensagem de login. Então, se você deixar, ele vai jogar esse monte de coisa para você lá no login. Como é que eu tiro esse monte de lixo aqui, professor? Muda esse nível de status. Ó. Ao invés de trace, deixa o warning. Lembra que quando você coloca o warning, ele vai mostrar só warning, error e fatal. Ou seja, só vai mostrar uma mensagem de login da minha biblioteca de login se tiver algum problema. Põe aqui o warning, salva, e aí roda de novo. Volta aqui no código e executa de novo. Parou de aparecer. Ó. Não é que não existe mais, continua existindo. Mas como eu falei para ele que eu só quero ver de warning para cima, não aparece mais debug, nem trace, nem info. E aí diminui a quantidade de lixo que você vai estar vendo aqui. De novo, por que isso? Porque eu não quero ver login da biblioteca de login. Tá? Só mudar aqui para warning. O que mais agora? Vamos usar esse logger no nosso programa. De que jeito? Eu vou colocar algumas mensagens de login lá dentro. Ó. Eu vou copiar daqui para não ter que digitar esse monte de coisa. Ó. Tá lá no passo 8. Se alguém não tiver o arquivo, copia lá. Ó. Eu vou colocar dentro do meu programa principal. Ó, trace, eu estou chamando uma mensagem de log para jogar um trace com esse texto, um debug, um info, um warning, um error, com essas mensagens, no início do programa. Aí eu faço alguma coisa, no caso eu escrevi funciona na tela, e aí eu repeti, trace, debug, info, warning, error, só que agora no final do programa. Então, cola isso aí dentro, e aí roda o código. Ó. Vocês vão ver que agora apareceu o nosso funciona, e apareceu algumas mensagens de login. Ó. A da hora que rodou, qual era o método que estava executando, no caso é o meu método principal, o tipo da mensagem, a mensagem de trace, qual o nome da classe, a classe é app, traço é a minha mensagem ó, no início do programa principal. E fez isso para as 5 mensagens do início e depois para as 5 mensagens do final. Aí você para e olha, mas essa ordem está esquisita, não está não? Primeiro eu fiz o login, depois eu escrevi o funciona, só que o funciona apareceu primeiro. Por que está desse jeito? Porque lá no login eu criei um log assíncrono. Ele roda numa thread diferente. Então ele não segue a sequência do meu código. A mensagem de log não para a minha execução. É como se fosse assim, ó. Eu peço para ele fazer isso, ele vai numa thread diferente e vai escrever. O meu programa não precisa esperar ele escrever, ele pode continuar rodando. Então essas 5 mensagens ele jogou numa thread diferente. Aí ele chegou rapidão aqui.
Então é isso que ele rodou primeiro, porque essa thread que escreve o log nem tinha acabado ainda quando ele chegou aqui. Por isso que saiu fora de ordem. Se você vier e mudar, por exemplo, eu não quero um login assíncrono, eu quero usar um login síncrono. Eu vou deixar só root aqui, ó. Vamos ver se isso influencia a minha sequência. Então eu só tirei o async aqui. Quando eu rodar agora, ó, agora ele observou a mesma ordem. Ó. Por quê? Quem está escrevendo essas mensagens é a mesma thread de execução. A mesma thread que está rodando o meu código está fazendo o login. Aí ele observou a sequência. Ó. Escreveu as 5 mensagens, funciona as outras mensagens. Só que aí o seu programa fica mais lento. Por quê? Ele só chegou aqui depois que ele fez o login. Tá? Por isso que é a vantagem de estar usando um login assíncrono. O seu programa não para fazer login. Tem uma outra thread fazendo isso em paralelo. Tá? De cara, funciona. Então é por isso que é a vantagem de estar usando um login assíncrono. O seu programa fica mais rápido. Ele não perde tempo fazendo login. Vai ter uma outra thread fazendo isso. Bom, aqui está mostrando todos os níveis de login. Por que está mostrando todos? Porque aqui no meu logger, eu botei como nível trace. Lembra, trace é o primeiro nível, então ele mostra trace, debug, info, warn e error. Está mostrando tudo. Se eu vier aqui e trocar esse trace por debug, eu estou mudando o nível. Ele só vai pegar de debug para cima. Então agora, ó, isso era antes. Então a mensagem de trace apareceu. Ó. Se eu rodar agora, você vai ver que o trace não aparece mais. Porque eu falei que o meu logger eu só quero que ele capture eventos de debug para cima. Então não é que no meu programa eu tirei, continua no meu código, mas o meu logger não vai capturar isso, porque eu falei para ele pegar só de debug para cima. Então eu só vou ter como saída de login de debug para cima. Se aqui ao invés de debug eu tivesse colocado info, eu estou falando para ele, olha, eu só quero ver info para cima. Trace e debug você ignora. Tá lá, ó. Info, warn e error. Os outros dois ele ignorou. E assim por diante. Se eu quisesse só ver problemas do meu código, podia colocar warn. E aí você só vai ver no login warn e error. Tá? Trace, debug e info ele está ignorando. É por isso que não está aparecendo aquele monte de tranqueira do log4j 2. Porque eu vim aqui e falei para ele, olha, eu só quero warning. Então só mostra se tiver algum erro. Como não teve erro, não apareceu nada. Tá? Não é que tirou do código. A biblioteca continua tendo as mensagens. Só que você não vai capturar isso. Espero que isso tenha ajudado a entender esse esquema de escolher nível. Tá? Você define o nível no logger e ele só vai capturar daquilo para cima. O seu programa continua logando as coisas, tá? Ainda continua fazendo o login das coisas. Só que você não vai ver isso aparecer. Onde é que está sendo salvo isso? Porque se você olhar lá no meu login, eu falei que eu quero que saia na tela e eu quero que saia em arquivo. O da tela funcionou. E o arquivo? Eu falei que um projeto desktop, ele cria um diretório logs e salva o log lá dentro. De novo, o Eclipse não fica atualizando o seu projeto. Tá? Ele não vai olhar, aparecer um diretório e vai mostrar para você direto aqui. Para ele atualizar isso aqui, você pode clicar com o botão direito e fazer um refresh. Ó, botão direito, refresh, apareceu um diretório logs aqui. Ó. E o que tem lá dentro? Ó, projeto login.log. Se você abrir esse arquivo, todas as mensagens de login, desde a minha primeira execução, estão aqui. Ó. Tá, ó. Desde a primeira vez que eu rodei ele às 11h52, eu consigo ver o que aconteceu nas minhas execuções. Por isso que eu falei, esse arquivo ele vai aumentando. Enquanto o seu sistema estiver rodando, toda a mensagem de login vai ficar sendo jogada para ele.
Por isso que a gente normalmente faz esse esquema de arquivo rolante. Porque se atingir um certo tamanho, ou se der uma semana, por exemplo, muda o arquivo. Para não ficar muito confuso. Se tiver muita informação aqui, depois também ninguém consegue descobrir o que está acontecendo. Tem algumas ferramentas que pegam esse arquivo e filtra. Por exemplo, eu só quero ver mensagem de debug. Ele tira as outras, aí você só viria os debugs, por exemplo. Mas aqui direto no Eclipse ele não faz isso, não. Então, para ver esse diretório, dá um refresh. Esse refresh não funciona de prima de vez em quando. Na minha aula do ADS eu tive que apertar 3 vezes até aparecer esse refresh, cara. Vamos fazer isso aqui aparecer colorido. Console colorido no Eclipse. O problema é o seguinte, se eu estivesse rodando esse programa no meu terminal, ia aparecer colorido. Só que eu estou rodando ele dentro do Eclipse. E esse console que ele tem aqui, ele não mostra cores por padrão. Então eu preciso mudar essa parte para ele colocar alguma coisa colorida. Para isso, a gente tem que instalar um plugin. Esse plugin está nesse endereço aqui, ó. Vou jogar ele para vocês aqui. A gente vai abrir esse endereço. Esse plugin é direto do Marketplace do Eclipse, então não tem problema, tá? Como é que a gente instala ele no Eclipse? O jeito fácil é o seguinte, ó. Você vem nesse botão Install, clica ele com o botão do mouse, arrasta e joga. Abre aí, Eclipse. Nunca funciona quando eu preciso. Ah, nem, cara. Deveria abrir fácil, mas vamos lá. Você vai clicar aqui e vai soltar em qualquer área aqui do Eclipse. Pega uma área vazia aqui e solta, ó. Ele vai dar o start na instalação. Ó, ANSI Escape em console. Você confirma. Aceita a licença e finaliza. Ele vai instalar e vai te falar que precisa reiniciar o Eclipse. Você aceita. Então, abre o endereço, arrasta para dentro de uma área livre do Eclipse, aceita a licença, finaliza e restarta quando ele pedir. Vocês vão ver que quando ele voltar, essa parte aqui de baixo vai ter esse Azinho agora, ó, que é justamente o A do... Opa. Que é esse ícone aqui desse ANSI Escape no console. Ou seja, ele já é esse console novo. Aí se você vier no seu programa agora e rodar ele de novo, por que não saiu colorido, Rafael? Porque eu esqueci de pedir para sair colorido. Eu só troquei o componente, mas eu não falei que o padrão é para usar cores. Lá na prática, essa é a última etapa aqui, ó. Eu vou trocar aquela propriedade do padrão de console para que ele use cores. Vou copiar e vou colar isso no lugar dessa propriedade aqui, ó. Padrão console vai ser esse aqui agora. Ele é um pouco maior porque tem informação de cores. Troca lá o padrão console, salva, né? Tem que salvar esse arquivo. E aí quando você rodar novamente, vai estar saindo colorido, ó. A data está saindo preto, o nome do método em azul. Cada nível vai estar com uma cor diferente. O nome da classe está por padrão em amarelo e a mensagem em branca. Se vocês quiserem usar colorido, tá? Eu prefiro porque fica fácil achar as coisas. Dá mais erro. Gritante, onde é que está o erro? Só o último detalhe para a gente encerrar aqui, ó. Tem umas configurações do Eclipse que a gente não fez porque não tinha código gerado. Qual que é a ideia? O jeito com que o Eclipse mostra os pacotes, por padrão, ele mostra desse jeito aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse uma nova classe, não precisa fazer não, tá? Eu só vou mostrar.
Vou chamar aqui de outra. Só que eu vou botar ela no pacote projeto web. Eu vou tirar o segundo pacote aqui. Olha o que acontece dentro do Eclipse. Ó. Ele pegou nesse pacote e botou essa classe. E aí ele nesse pacote botou essa. Mas ele repete, ó, tá vendo que prog web, esse é o padrão dele mostrar. Eu não acho legal desse jeito. Eu gosto quando ele mostra como se fosse uma estrutura de diretório. Para mudar essa aparência, a gente vem aqui nesses 3 pontinhos, ó, nesse View Menu, vem aqui em Package Presentation. O padrão que ele usa é o Flat, que é esse que ele está mostrando. A gente muda esse Package Presentation para Hierarchical. E aí o que ele fez? Ó, agora ficou como se fosse uma hierarquia. Ó. Dentro de Prog Web tem esse e tem essa classe. E dentro desse tem essa classe. Eu prefiro desse jeito. Tá? Lá na prática de instalação, acho que eu mostro, eu falo sobre isso. Só que só dá para ver mesmo quando tem um projeto, por isso que eu deixei para fazer agora.